Essa é a questão, tá? Com Constantino. Com isso, a igreja certamente terá um grande crescimento, vai se desenvolver e vai começar um processo de institucionalização. Institucionalização, ou seja, ela começa a formar uma grande estrutura, uma estrutura hierárquica, uma estrutura de governo, uma estrutura que é detentora de bens, uma estrutura que interfere diretamente no Estado. A igreja cresce, se expande e começa a ganhar autoridade até estatal, tá? Você tem a situação da igreja que está em Constantinopla, que é bastante subordinada ao imperador. O imperador que está em Constantinopla exerce muita autoridade sobre a igreja, inclusive. E a igreja que está em Roma, ela vai ganhar mais autoridade que o imperador. Por quê? Os últimos imperadores romanos são muito fracos e Roma está muito enfraquecida. Até que em 478, mais ou menos, da era cristã, Roma cai. Os bárbaros que vinham assediando Roma, vinham tomando terras, que já haviam saqueado Roma em alguns momentos, eles terminam de pôr abaixo. O último imperador é morto, né? Cai, não consegue se restabelecer mais no poder. E dessa queda da instituição do Império Romano do Ocidente, porque no Oriente continua ainda, vai se tornar o Império Bizantino posteriormente. No Ocidente, na capital, em Roma, quem permanece depois da invasão dos bárbaros e a destruição da estrutura do Império Romano do Ocidente? Quem permanece é a igreja, tá? Num primeiro momento, aqueles cristãos que estavam em Roma, que estão cada vez mais crescendo e ocupando lugares que antes eram ocupados pelo Estado. Quem vai negociar com um rei bárbaro? É o imperador? Não, é o bispo de Roma. Quem vai, tem uma peste na cidade, quem vai tomar providências? A igreja. Tem uma grande mortandade, quem vai trazer mantimentos? A igreja. Tem uma situação de alagamento, precisa socorrer as pessoas, quem vai lidar com isso? A igreja. Então quer dizer, a igreja começa a tomar o lugar do Estado. A igreja começa a ser muito mais relevante do que qualquer tipo de organização estatal que haja ali, uma vez que Roma caiu e aquilo está em frangalhos. Então, com isso, a igreja ganha cada vez mais poder, ganha cada vez mais força. E não somente em Roma, a igreja começa a mandar missionários para todo lado. Então, os missionários vão catequizando, vão evangelizando esses reinos bárbaros que surgiram. Roma caiu, aquilo que antes era tudo unido na Pax Romana, agora quebrou. É que nem um vaso que cai e fragmenta. Foi o que aconteceu com a Europa. Isso aí é a entrada para o feudalismo. Cada um está no seu feudo, cuidando da sua vida. Pequenos reinos, um monte de pequenos reinos que estão lá. Às vezes levanta um e reúne todos eles, junta todos eles numa coisa só. Que foi a situação de Carlos Magno. Carlos Magno se levanta, reúne todo mundo e forma um império cristão, tá certo? Mas isso posteriormente. Mas nessa época o que acontece? A igreja começa a ganhar muito destaque e ela começa a ter muita influência. A igreja em Roma. E com essa influência, com esse poder, claro que ela vai começar a se corromper. Então tem a questão da igreja se corromper e se tornar a igreja católica apostólica romana, com o Papa Gregório, que se autoproclama o pontifex, o pontífice, né? Aquele que é a ligação entre Deus e os homens, o vicário de Cristo na terra, o chefe de toda a cristandade. Sim, aí surge essa situação. Mas além disso, há também a questão de que a igreja agora está interagindo com muitos povos, está formando nesses povos tanto a questão de trabalhar com eles o evangelismo, tá certo? Cristianização deles, mas não somente a cristianização. Por quê? Porque com a igreja em Roma, uma vez que cai o Império Romano, as bibliotecas, o Senado, toda a estrutura do Estado romano caiu, tudo aquilo que era cultura grega e romana está de posse da igreja agora. É a igreja que está de posse de tudo isso. A igreja tem os mosteiros, nos mosteiros tem as bibliotecas. Nas bibliotecas tem as obras de Aristóteles, de Platão, de Plotino, de Anaximênides, Anaximandro, Heráclito. Tudo isso está com a igreja. Estão lá os manuscritos, eles preservam.
eles fazem as cópias, né? Os monges ficam lá fazendo as cópias, preservando para que aquilo não se perca. E eles também são os intérpretes, uma vez que eles são os tradutores e os copistas, quem melhor do que eles para não ser também os comentadores? Então eles vão lançando livros e fazendo comentários daquelas obras. E tudo isso se torna o quê? Toda a base, presta atenção, toda a base cultural para você fundar as primeiras escolas junto aos reinos bárbaros vem da Igreja Católica. Da Igreja Católica, tá? Eles começam a abrir pequenas escolas, primeiro para a formação dos padres que iriam trabalhar nesses reinos. Depois, os representantes desses pequenos reinos começam a fazer o seguinte: pega meu filho e põe para estudar aí. Para ele aprender direito romano, ele aprender gramática, ele aprender latim, ele aprender cultura, para que ele seja um governante, melhor que eu, que era um iletrado, né, que era um analfabeto. Então, a escola que antes era para formar padre, agora começa a se tornar uma escola para formar pessoas com cultura, aristocracia, governantes, líderes, tá certo? Reis, generais, cientistas, médicos. Ela começa a abranger um monte de áreas, começa a pegar um monte de coisa para si, uma vez que eles têm o quê? Os documentos, tem os textos, tem a cultura, tá certo? Tem todos os arquivos. Então, a partir dessa primeira escola, que depois vai se emancipar e surgir a universidade, com as universidades essa cultura vai se diversificando até que ela se emancipará da igreja também, tá certo? Aí está a teologia científica. A teologia científica é o âmbito no qual essa teologia que antes era habitual, depois se tornou patrística, apologética, agora ela começa a se tornar uma teologia cada vez mais estruturada, com campos de estudo, tá certo? Abrangendo diversas áreas, inclusive essas escolas que vão progredir até o ensino médio, até a Idade Média, e aí se tornar grandes instituições, chamadas universidades. Ela estará dividida em campos de estudo que abrangem trivium e quadrivium. Trivium e quadrivium. Nesse trivium você entrava estudando aritmética, gramática, aí depois quadrivium você estudava música, estudava trigonometria e por aí vai. Você estudava latim. E aí, quando você tivesse toda essa formação do trivium e quadrivium, todas essas matérias, você estava apto a estudar a teologia. A teologia era a coroa das ciências. E aí você poderia estudar a teologia, se você não fosse para o âmbito religioso, você poderia estudar engenharia, poderia estudar medicina, poderia estudar direito, que na época primeiro foi direito canônico e depois se tornou um direito civil. Então você, depois de passar por todas essas fases, você sacramentava isso com um estudo superior, que era ministrado ali nessas instituições. Então, dentro desse âmbito desses estudos, a teologia científica está fazendo o quê? Estruturando todo esse campo do saber, tá certo? E coroando isso com um estudo superior acerca de Deus, um estudo superior acerca da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, a teologia, era aquilo que coroava todo esse progresso no saber, no conhecimento, tá? Então esse é o âmbito da teologia científica, e um nome que a gente pode destacar para esse período é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, com a chamada Suma Teológica, tá? A Suma Teológica, ela nasce da situação na qual, com esse progresso do saber, e tanto com os documentos que a própria Igreja Católica guardou, quanto por documentos que vêm também do mundo árabe, através de Avicena, Averroes. Opa, seu pastor, seja bem-vindo. Com a vossa licença? Toda. Eles vão diversificando cada vez mais o saber, né? Então começam a surgir muitas questões. Obviamente, pessoas estão estudando, se aperfeiçoando, bebendo em diferentes fontes, né? Consultando filósofos, eles vão começar a levantar questionamentos. E esses questionamentos, em alguns momentos, poderiam trazer insegurança para a igreja. A universidade é o seguinte: a universidade ela está em diversos países, em diversos povos, né? Então Bolonha está lá na Itália, na Inglaterra, Oxford,
tá? A Universidade de Paris, a de Coimbra, em Portugal, a de Heidelberg, na Alemanha. Então, haviam várias universidades, né, que estavam nascendo em vários reinos da Europa. O que acontecia? Para que a universidade não ficasse subordinada à governança local e só ensinasse aquilo que um rei local ou um bispo local deixasse, para que tivesse emancipação, tivesse liberdade, a universidade ela atuava dentro daquele reino com a autorização do Papa. Ela buscava um documento papal que lhe desse autoridade para estar ali e ensinar o que ela bem entendesse, mesmo que as lideranças locais não gostassem. Então eles ensinavam lá. Só que isso também trazia, de certa forma, um risco. Por quê? Uma vez que eles estavam levantando muitos questionamentos e consultando muitas fontes, poderiam começar a se levantar contra a igreja. Para exercer esse controle, muitos teólogos começaram a trabalhar essa questão de trazer respostas a todas as questões. É nesse intuito de trazer resposta a todas as questões que nasce a Suma Teológica, tá? Não teve só a Suma de Tomás de Aquino, teve outras, mas a de Tomás de Aquino é a mais famosa, porque é a maior, é a mais ampla. Então a Suma Teológica, ela surge dessa necessidade da teologia oferecer resposta a todas as questões, tá? Então esse é o coroamento da paradigma da teologia científica, tá? Na disciplinar, o que acontece? Esse processo que eu expliquei para vocês, ele avança. Quando ele avança, o que acontece? Surge o chamado período do Renascimento. Muitos grupos, tá certo? Começam a se desenvolver. Por exemplo, a burguesia, tá certo? E o mercantilismo. A burguesia e atividades, vamos dizer assim, de produção, atividades que não são fabris ainda, porque não teve a revolução industrial, mas manufatura. Então vai se desenvolvendo cada vez mais atividades manufatureiras, artífices, né? E a burguesia, os grandes comerciantes, vão se desenvolvendo e enriquecendo. Conforme esses grupos se desenvolvem e enriquecem, eles querem cada vez mais independência da igreja, eles não querem ficar subordinados à igreja. A igreja, ela exercia um autoritarismo sobre todas as áreas da sociedade. Por exemplo, proibindo a usura, proibindo a obtenção de juros, né? Você emprestar dinheiro a juros e tal. Ela coibia todas essas coisas. Ela coibia a leitura de quaisquer livros que você quisesse ler por meio do índex. Então eles selecionavam o que poderia circular. Essa autoridade, ela começa a ser rejeitada por pessoas que começam a ganhar poder. Ele tem dinheiro, ele tem influência, ele é viajado, ele conhece vários lugares do mundo, ele é culto, ele tem muita cultura, muito conhecimento. Ele não quer ser subjugado, colocado numa coleira pela igreja. Ele quer independência. Quando surge esse grupo de pessoas que querem se emancipar da igreja, eles vão dar início ao chamado período do Renascimento. O que é o Renascimento? O Renascimento é essa busca por autonomia em relação ao controle exercido pela igreja. No Renascimento, eles querem ter contato direto com a cultura greco-romana, a cultura clássica, independentemente do filtro da igreja. Eles querem ter contato direto com essas obras, tá certo? Então eles começam a resgatar para o Senhor por meio, por exemplo, de outras fontes. Em vez de você ler as obras de Platão e de Aristóteles e aquilo que Platão fala acerca de Sócrates, por meio dos monges da igreja, que copiavam e comentavam. E no que eles comentavam, eles iam adaptar. Eles iam querer tirar aquilo que fosse nocivo à fé cristã. E aí eles falavam, não, a gente não quer esse filtro. A gente quer ter contato direto com essas obras e entender do jeito que a gente entender, independentemente do que a igreja achar. E eles começaram a ter contato com isso por meio de outras fontes. Por exemplo, o mundo árabe já estava bem desenvolvido e eles já tinham feito traduções dessas obras. E eles começam a se alimentar dessas fontes. Então começa um processo de emancipação, tanto na cultura, quanto na religião, quanto na arte, tá certo? E aí, em várias áreas da sociedade, eles querem cada vez mais emancipação do poder da igreja. Então o Renascimento é marcado por isso. No Renascimento,
você tem o desenvolvimento do antropocentrismo. O antropocentrismo é o homem no centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são e das que não são para as que não são. Eis aí o antropocentrismo. O interesse não é mais Deus. O interesse não é mais o Papa. O interesse não é mais a igreja. O interesse é o homem. Então, se isso é agradável ao homem, isso que importa. Tá? No âmbito da arte, aí a arte vai ficar muito mais ousada, tá certo? Com imagens de nudez e tudo mais. No âmbito da cultura, vão ler autores que são nocivos à igreja. A igreja não concorda com eles, mas mesmo assim eles vão adquirir essa cultura, tá certo? Então esse antropocentrismo alimenta isso. O antropocentrismo, o renascimento e o antropocentrismo vão dar força para o surgimento posterior do que é chamado de iluminismo. No iluminismo, muitas pessoas que já estão se alimentando dessa cultura que é uma cultura independente, uma cultura emancipada da igreja, vão surgir com força representantes que vão de fato quebrar, cortar totalmente esse laço. Vão dizer, olha, a Bíblia é algo inventado, a igreja é apenas um meio de dominação sobre a sociedade, Deus não existe. Então vão surgir pessoas que vão falar isso abertamente. Vai surgir Nietzsche, que vai dizer que Deus morreu, claro que interpreta de outra forma, mas tudo bem. Vai surgir possivelmente o existencialismo, que diz que não existe propósito na vida, né? Jean-Paul Sartre é bem posterior, queria lembrar o nome mais antigo, não lembro agora, mas tudo bem. Vão surgir alguns movimentos, racionalismo, tá certo? Dentro do iluminismo inglês, o empirismo, tá? Então todos esses movimentos vão dizer o quê? O que é verdade? Aquilo que pode ser provado empiricamente. O que é uma prova empírica? É algo que é analisado laboratoriamente, por exemplo. Uma coisa que você toma e analisa em laboratório. Isso é empírico. Ou que você prova matematicamente. Ou que você prova racionalmente. Isso é empírico. Isso é racional. Somente o que é empírico ou o que é racional é verdade. Tudo que não passa por essa prova é mitologia. É ideia de povos antigos que eram desprovidos de conhecimento e que explicavam as coisas do jeito que podiam, através de um mito, por exemplo. Tá? Então, com o surgimento forte dessas áreas, o que vai acontecer com a teologia? Você adivinha? O que acontece com a teologia no âmbito acadêmico, com o surgimento desses Illuminatis, vamos colocar assim, esses que se dizem a luz para a humanidade, com Bacon, tá certo? Schopenhauer. O que vai acontecer com a teologia? A teologia vai ser escorraçada. Eles vão dizer, a teologia serve para quê? Para nada. Tá? Eles vão de fato começar a encarar que a teologia não tem lugar no âmbito universitário. Que a teologia é uma coisa de pessoas irracionais. Tá? E aí, em resposta a essa nova estrutura, é que a teologia adota essa nova forma, o paradigma da teologia disciplinar. Tá? Porque ela agora, diferentemente da época do paradigma da teologia científica, em que ela coroava todo esse âmbito da busca pelo saber, ela agora está sendo analisada, escrutinada de forma muito detalhada. Tá? Então tudo que ela afirmava antes e que era crido de uma forma muito mais tranquila, o escrutínio agora é muito maior, a pesquisa, a análise sobre o que ela diz, e a refutação também. Então muitos teólogos, o que eles vão fazer? Vão ter que adaptar essa teologia que permanece no âmbito acadêmico desses lugares que estão imersos nessa cultura iluminista. É uma teologia que, como Bultmann propôs, Rodolfo Bultmann para mim é o exemplo mais fácil de entender essa transformação da teologia. Ele propõe a desmitologização da Sagrada Escritura. A desmitologização é como um moedor de carne. Então você pegou tudo que a teologia construiu e se jogou naquele moedor de carne. Falou, o que sobrar daí é o que a gente fica. Então você vê, aquilo que antes era afirmado tranquilamente como verdade, agora vai passar por um filtro. Qual é o filtro? O filtro é o empirismo, o racionalismo, tá certo? É esse filtro. E esse filtro vai dizer o quê? Aquilo que não pode ser provado em laboratório, ou que não é racionalmente comprovado, por meios matemáticos, por meios humanos,
não deve ser acreditado como verdade. Então é mito. Assim, tudo que é um mover sobrenatural registrado pela Escritura é encarado agora como mito, como mitologia. Tá? O que restou como autoridade da Sagrada Escritura? Algumas narrativas históricas, que também eram grandemente questionadas, só vão ser fortalecidas com o surgimento da arqueologia, que surge posteriormente, com Henry Shellman. Tá? A arqueologia vai fortalecer muitas narrativas históricas da Sagrada Escritura, quando desenterra as evidências e esfrega na cara dos iluministas. Fala, tá aqui, ó, existiu Nínive, existiu Babilônia, existiu o Império Egípcio, existiu um reino em Israel de fato, tinha um rei Davi, tinha um rei Saul, tá aqui as evidências. Aí eles calam a boca. Mas enquanto não, nem as histórias eles entendiam que fossem reais, entendiam que era uma dimensão. E o conteúdo ético e moral, só sobra isso. A Bíblia é só sobre ética e moral. Então, alguma coisa de ética e moral, e o resto é invenção, o resto é mitologia. Essa é a teologia que passou a figurar na Europa. E dessa teologia, transformada nisso, transformada nessa nova forma, é que vem esse esfriamento pelo qual a Europa passou. As grandes obras, né, que o cristianismo produziu ali, grandes igrejas, uma multidão de cristãos que partiram pelo mundo pregando o evangelho, foram congelados nessa instituição, que foi transformada nisso, tá certo? A teologia que se preze, que valoriza a Bíblia Sagrada como, de fato, um livro revelado, como um livro de relevância, o que ela vai fazer? Ela vai se subdividir em várias disciplinas. Várias disciplinas. Por quê? Cada disciplina dessa vai ter que analisar o seu conteúdo de forma bastante detalhada. Então, essa teologia disciplinar é uma resposta da teologia a essa nova fase, esse novo momento, em que ela perde seus privilégios. E ela terá que fazer um trabalho muito mais detalhado. Por isso você tem uma teologia bíblica exegética, por isso você tem uma teologia sistemática, por isso você tem uma teologia prática, você tem uma teologia histórica, que ela vai ter que agora, cada área dessa, um especialista dentro da sua área vai estudá-lo de forma cada vez mais detalhada. Buscar evidências para comprovar suas afirmações, tá certo? E apresentar isso de uma forma cada vez mais detalhada. Então a teologia, ela se torna de fato um grande prisma, né? Uma grande coxa de diversas pequenas áreas, diversas áreas subdivididas, que vão cada uma estudar e trabalhar dentro do seu âmbito de pesquisa, tá? E é isso que ele vai desenvolver daqui para frente. Deixa eu ver aqui a hora. Legal, terminando já. É o que ele vai desenvolver daqui para frente, até chegar perto do final do nosso material. Teologia disciplinar. Ele vai desenvolver agora todo esse âmbito aqui de pesquisa que eu te falei. Teologia disciplinar, né, que ele já havia indicado em paradigmas da teologia. Teologia bíblica exegética. A teologia bíblica exegética, basicamente, você enxerga ela como comentário bíblico. O comentário bíblico vai livro a livro, comentando, te dando o quê? Panorama do Antigo e panorama do Novo vão te dar isso. Eles vão te dar o quê? Contexto. Quem é o autor? Em que contexto foi? Que época histórica? O que acontecia? Informações paralelas do momento. Ele vai te dar isso. Panorama do Antigo e panorama do Novo. Eles vão te dar todo esse elemento, tá certo? De pesquisa aí. E a teologia bíblica exegética, ela vai analisar a questão do texto, a questão do próprio texto. Ela vai recorrer ao léxico para analisar o texto dentro da sua língua original. O hebraico, tá certo? Dentro da sua construção sintática, morfológica, gramatical, ele vai analisar as palavras a fundo e vai te dar o significado, o sentido. Quando a exegese, ela te dá o sentido daquela palavra, daquele termo, daquela frase, daquele contexto, você agora tem, com o sentido que aquela palavra tem na sua língua, você tem agora elementos para entendê-la e fazer o quê? A paráfrase, fazer a aplicação. Só quando você entender o que ela significa lá, é que você consegue aplicar ela aqui. Senão você está fazendo só achismo.
Você lê, você acha que é isso, aí você vai e prega o que você acha. E achando isso, achando aquilo, você vai cometendo vários erros, vários equívocos. Infelizmente, isso é assim mesmo. Se você não faz o trabalho de se esforçar e ir em busca do significado que aquele texto tem para o seu autor, você não vai conseguir transmitir aquele significado para o seu povo, porque você vai ter que adaptar aquilo que foi dito lá e aquilo que você quer comunicar para cá. Por isso, na pregação tem introdução, para você pegar o público e colocar em conexão com o autor. E tem o desenvolvimento, onde você vai pegar ideias presentes ali naquela ideia original e aplicar para o público. E a conclusão você amarra, trazendo a eles uma atitude necessária diante da mensagem. Tá? Por isso que tem toda essa estrutura. Pode intervalo já? Vamos lá. Não saindo? Bora, intervalo então. Então quando a gente voltar, a gente termina isso aqui e prova. Tá? Hoje é prova. Não é de prova não. Sim, hoje é prova. Hoje é dia que tá nas palmeiras. Já foi. Já voltou de viagem, agora hoje é prova. Tem que chegar lá na hora que vai sair de ele, né? O senhor sai um pouco antes, né? É verdade. Sai um pouco antes? Toma a Não, prova. Não, eu vou. Não, dá para aguentar a explicação. Ah, então tá bom. É muito bom ouvir o senhor. Ô, glória. Agora eu quero te falar, hein? Tem nome que deixa bem. Não, mas já Eu também gosto muito de ouvir o No senhor. mínimo. Eita, agora pode apaixonar agora. Vai jogar no final. Arrumei um monte de fã agora. Vamos lá. Meu Deus. falar sem escrever, falar daqui, tá tudo na memória. Toma aí. Poderia estar tudo esboçado com o papel aí na mãe. Não dá. Só pela graça de Deus. Mas graças a Deus por isso. Só pela graça. Vamos lá. Na mente. Então a questão aqui é o seguinte, a teologia disciplinar, como eu expliquei, ela está dentro desse contexto em que depois essas movimentações históricas, né, a teologia ela não é mais o pináculo das ciências, ela está sendo duramente questionada e ela tem que responder a isso, tá certo? Ela tem que se posicionar e no seu posicionamento ela adota então essa postura que é chamada paradigma da teologia disciplinar, em que ela vai se subdividir em várias áreas do saber e você terá então pessoas especializadas em cada uma dessas áreas que vão inclusive trazer elementos de outras ciências, as chamadas ciências afins, para contribuir na sua defesa, na defesa que faz daquele determinado âmbito de estudo da teologia, tá? Então você terá aí a fusão entre algumas matérias da teologia com certas ciências extras, certas ciências que estão fora da teologia, mas contribuem com ela de alguma forma, tá? Então, a teologia bíblico-exegética, teologia sistemática, tá? Teologia histórica e teologia prática. E ele vai desenvolver cada uma delas aqui posteriormente. Então, essa construção, não sei se você entendeu, mas ela é meio que um quadrado dentro de um quadrado, tá? Então você tem lá no começo a teologia habitual, teologia científica e disciplinar. Aí disciplinar, você tem da teologia disciplinar, bíblico-exegética, sistemática, histórica e prática. Aí cada uma dessas vai ser depois mais discutida, né? De uma forma mais detalhada. Então é meio que uma caixa dentro da outra caixa, esses temas aqui que estão sendo estudados. Então a teologia sistemática em relação à teologia bíblico-exegética. Que novidade tem? Qual é a diferença? Por que tem uma e outra e o que elas são diferentes e o que cada uma delas contribui? A teologia bíblico-sistemática, eu posso dizer para você que você vê muito ela acontecendo quando você tem em mãos o comentário bíblico, tá? A teologia sistemática, você verá ela trabalhando quando você tem uma teologia sistemática nas mãos, tá? A teologia sistemática, ela vai pegar todo o conteúdo bíblico e vai subdividir pelos temas, que a gente já abordou, né? Então, vamos falar sobre Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre a igreja, tá certo? Sobre o pecado, sobre a salvação. Aí você terá teontologia, cristologia,
pneumatologia, soteriologia, hamartiologia, eclesiologia, tá? Você terá escatologia acerca do fim das coisas, do fim dos tempos. Então, cada um desses temas comporá um sistema, por isso sistemática, né? Comporá um sistema no qual você vai buscar do elemento bíblico tudo que está ligado ao tema, tudo que é sobre Deus, tudo que é sobre o Espírito, tudo que é sobre Cristo, tudo que é sobre salvação, tudo que é sobre pecado. E você vai concentrar dentro daquele estudo. Então, você estudando dessa maneira, você cobre todo o texto, estudando especificamente cada tema. O que está relacionado a esse, o que está relacionado àquele. Então, você percebe que o mais salutar, vamos colocar dessa maneira, é que você mescle as metodologias, que você mescle os estudos. Vou fazer um estudo, legal. Vou fazer um estudo, vou elaborar um sermão. Tá. O que eu vou fazer? Qual o texto que o Espírito Santo de Deus está me direcionando? Orei e um texto veio em minha mente. Pronto, quero trabalhar nisso aqui. Nesse texto, eu vou ter a opção de trabalhar ele de forma temática, textual, expositiva. Se for temática, eu sei que a minha mensagem pode correr quantos textos eu quiser da Sagrada Escritura, desde que todos estejam amarrados ao tema. Se for textual, eu sei que eu vou pegar uma determinada perícope, um trecho daquele texto, e vou subdividir em alguns pontos que eu quero aplicar, onde eu quero desenvolver algum tipo de estudo. Se for expositiva, eu sei que eu vou pegar aquela mesma perícope e eu vou analisar ela ponto a ponto, fazendo a exegese e a aplicação. Tá? Então, geralmente, um texto, uma estratégia expositiva, culto de terça-feira, culto de doutrina. Uma estratégia temática, uma campanha, um congresso, uma mensagem mais impactante, né, ligada mais àquele tema. Uma mensagem expositiva, cabe em qualquer situação. Uma mensagem textual, cabe em qualquer situação. Então você tem essas estratégias. E para que eu me aprofunde nesse estudo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um comentário bíblico. Vou lá no texto, né, onde eu quero trabalhar. Vou abrir um comentarista. Só que eu não tenho só um, eu tenho 2, 3 comentaristas. Vou comparar entre eles. Dali vai me dar cada vez mais tranquilidade para lidar com aquele texto. Uma vez que eu tenho agora perspectivas diferentes naquela abordagem. Junto com isso, eu quero enfatizar a salvação. Então eu vou dar uma revisada, abro lá, pego uma teologia sistemática e abro a área de soteriologia, dou uma olhada lá, para ver quais são os desenvolvimentos que aquele autor me fornece. E assim eu vou construindo cada vez mais uma mensagem sólida, uma mensagem abrangente, uma mensagem detalhada, uma mensagem específica, onde eu posso entregar mais, tá certo? O Espírito Santo de